E aí, pessoal, tudo bom? Eu sei que eu fiquei desaparecido do YouTube por um bom tempo. Esse é um dos primeiros vídeos que eu estou colocando aqui há, acho que quase um ano. Mas eu prometo que a partir dessa semana, toda semana eu vou tentar colocar um, certo? Então já aproveita, clica aqui no sininho para receber notificação de quando eu colocar um novo. E me segue, né? Se você não me seguia, se você me segue nas outras redes sociais, me segue aqui também. Falar nisso, eu vou colocar em algum lugar aqui embaixo o link para você acessar e me acompanhar também pelo Instagram, tá bom? Então, qual que é o assunto desse vídeo? Hoje eu vou falar um pouquinho, eu vou tentar ser um pouco breve, porque o assunto é gigante, sobre ginecomastia, né? Que é um assunto muito caro aí para a maioria dos homens. Quando eu falo de caro, eu estou me referindo à importância, à preocupação que ela faz na cabeça daqueles pacientes que são diagnosticados ou que se percebem também como ginecomastia, né? Que isso é muito fácil de ser percebido, tá bom? Então, primeiro de tudo, o que é ginecomastia? Ginecomastia é o aumento da glândula mamária nos homens, né? Mulher é normal ter seios, tranquilo. Homem não. Cresceu os seios no homem, ginecomastia, tá bom? Então, por que o homem se preocupa tanto com isso? Ora, tirou a camisa, tem chacota dos amigos. Vai pra academia, fica desconfortável de treinar, de malhar, de ficar suado e ficar marcada a camisa naquele lugar do seio, da mama, né, da teta. Vai vestir uma camisa mais apertada, fica lá a maminha aparecendo em evidência. Então é bem desconfortável. Eu acho que se a gente fosse colocar ali lado a lado em outras questões que incomodam o homem, ficaria ali em primeiro ou segundo junto com a calvície, que também atrapalha bastante a vivência masculina, tá bom? Então, sabemos o que é ginecomastia, sabemos o que causa, o que causa a ginecomastia. Opa, deixa eu outra câmera. O que causa a ginecomastia? Tem um monte de causa, tá bom? Na maioria das vezes a ginecomastia é uma questão idiopática. Apareceu porque tinha que aparecer. Não tem nada de errado com você, ela só se desenvolveu. Quando a gente fala nos dias de hoje, a gente tem um aumento progressivo aí dos casos de ginecomastia provocados por excesso de hormônio androgênio nesses pacientes que frequentam a academia e querem fazer hipertrofia muscular e acabam utilizando androgênio, testosterona, que é para aumentar o músculo mais rapidamente, né? Então hoje a gente tem uma expansão aí gigante desses casos. Tem também casos de disfunção hormonal, mas não por conta do hormônio que ele está tomando, ele não está injetando hormônio nenhum. Disfunção hormonal por conta de algum problema, de alguma glândula dentro do próprio organismo. Por exemplo, o hipotireoidismo é uma das causas que provocam aumento da mama, ginecomastia. Tem alguns tumores também, por isso o paciente tem que investigar, que também secretam um excesso de hormônio e fazem a mama crescer, tá bom? Pacientes obesos, vamos lá, vamos tentar entender. Quando você é obeso, você tem uma grande camada de gordura. Essa camada de gordura, ela funciona como se fosse uma glândula por si só. Ela não secreta hormônio, mas ela transforma a testosterona que o homem tem em estrógeno, que é um hormônio feminino. Olha que incrível. Então, tá lá, camada de gordura, de boa, passou o hormônio masculino, a testosterona, ela agarra ele e transforma em hormônio feminino, estrógeno, e libera. Para onde esse estrógeno vai? Lá para a mama, fazer ela ficar grande. Certo? Tem uma causa muito interessante também, e eu acho que todo homem já passou por essa fase, que é ali na adolescência, que a gente chama de ginecomastia puberal. Lá por volta dos 14 anos, os meninos eles desenvolvem um broto mamário, é um botãozinho ali em volta da areola. Na maioria das vezes a areola fica mais evidente, né? Fica aumentadinha lá. É ruim, é na época do bullying, a criança, o garoto, o adolescente sofre muito bullying, é vida de ir pra praia, de ir pra lagoa, para tirar a camisa e virar chacota, mas isso passa, tá? Passa com quanto tempo? Geralmente a partir de 17 anos isso aí costuma regredir, tá bom? De todos esses casos que eu falei, todos eles costumam regredir com o tratamento do que está causando.
tá? Então, se eu estou com ginecomastia porque estou usando anabolizante, suspende anabolizante. Estou com ginecomastia porque a minha fase de 14 anos, espere a fase de 14 anos passar. Nos 18 anos, provavelmente, você não vai ter isso daí, tá bom? Aí tem uma caso de ginecomastia que eu acabei esquecendo, que são ginecomastias provocadas por efeito colateral de outros medicamentos. Por exemplo, tem homens que tomam remédio para pressão. Tem alguns remédios para pressão que provocam a ginecomastia. Aí você tem que conversar com o médico para ver se ele suspende, para ver se ele substitui para o outro que não tem esse efeito colateral. Tá bom? Então, essas são as causas de ginecomastia. Vamos passar agora para o diagnóstico. Como que eu faço o diagnóstico de ginecomastia? Primeira coisa, procure um cirurgião ou um médico especialista no assunto. Ele vai te avaliar, vai conhecer a tua história, vai pedir exames laboratoriais, vai pedir exames de imagem e a partir daí ele vai montar um planejamento para o teu diagnóstico e para o teu tratamento, tá bom? Então, o exame físico vai tocar, vai sentir a glândula ali desenvolvida, vai ver que você está um pouquinho acima do peso, vai ver que parte dessa mama é por conta da gordura, vai pedir um ultrassom, vai ver que é gordura, tem muita gordura, filho, vai pedir um ultrassom, não, é glândula, a glândula está crescida. Os exames de sangue eles vão dizer, é o quê? É excesso de hormônio, é excesso de tireoide, é déficit de hormônio de tireoide, você está tomando remédio por fora, vai estar tomando a injeção de testosterona para ficar forte, para ficar grandão, e a partir daí ele vai te propor um tratamento, certo? O tratamento pode ser medicamentoso e pode ser cirúrgico. Quando que eu vou precisar operar uma mama, uma ginecomastia que eu fiz o tratamento e não gostei e tudo, eu posso não gostar? Como é que funciona isso? O tratamento cirúrgico ele é realizado quando o paciente tem uma ginecomastia grande e que não regride, depois de tratadas as causas dessa ginecomastia, certo? Então, por exemplo, novamente, o paciente toma testosterona, parou de tomar testosterona e a ginecomastia continuou lá presente, tem que fazer cirurgia, não tem jeito, tá? Para a gente entender como que é a cirurgia e o que eu posso fazer cirurgicamente para isso, eu tenho que entender quais que são as classificações. Então, para a classificação de ginecomastia eu tenho um monte, tá? Mas eu acho que é mais fácil de passar para vocês aqui é a classificação da Sociedade Americana de Cirurgiões Plásticos, tá bom? Então, vamos lá. Grau 1 é aquela ginecomastia que tem só o botãozinho desenvolvido, sabe? Aquela ginecomastia do menino, do adolescente de 14 anos, aquilo é ginecomastia grau 1, tem só a areola aumentada. Ginecomastia grau 2, o paciente já tem ali uma formação de um contorno mamário, na maioria das vezes é até por conta de excesso de gordura, tá bom? Eu tô simplificando as coisas, tá, galera? Então não é tão simples assim, tô simplificando porque não vai adiantar eu complicar mais ainda. Então, grau 3, a partir do grau 3 a gente tem excesso de pele e flacidez, tá? Então no grau 3 eu tenho excesso de pele, mas eu tenho um excesso de pele discreta, eu já tenho uma formação da mama que já extravasa, já extrapola aquela região do peitoral, tá bom? Então, tem uma glândula desenvolvida, tem um excesso de gordura e esse excesso de tudo está extrapolando a região do meu peitoral com excesso de pele. Já aparece, inclusive, na camisa. No grau 4, que é o grau maior, que é o último grau, eu já tenho uma mama feminilizada. É como se o paciente tivesse seios, tá? Então, grau 1, grau 2, grau 3, grau 4. Como eu trato esses pacientes com ginecomastia? O tratamento varia muito e ele é auxiliado pela classificação. Por exemplo, classificação 1, grau 1, ginecomastia de grau 1. Como que eu vou tratar? Eu vou fazer uma incisão ali, como se fosse um sorriso, na areola, por dentro da areola, vou levantar essa pele, vou tirar a glândula e vou fechar esse sorriso de novo, com um pontinho intradérmico, tá? Depois disso fazer o curativo e depois a cinta torácica. Grau 2 lembra que já tem um pouquinho de gordura ali além da glândula desenvolvida. Então a partir do grau 2 eu posso fazer
uma lipoaspiração e tirar esse excesso de gordura, da mesma forma que eu tiro o excesso de gordura do abdômen com uma lipoaspiração, tá bom? Tirei o excesso de gordura, sobrou um nódulozinho ali da glândula, aí eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz no grau 1, faz o corte infraareolar, tiro a glândula e fecho com pontinho intradérmico. Grau 3 e grau 4. A partir do grau 3 e do grau 4, a gente vai associar essas questões de lipoaspiração e ressecção cirúrgica da glândula, tá bom? Então, no grau 3, lembra que não é uma mama feminilizada, mas é uma mama grande, considerável. Vou fazer lipoaspiração e vou tirar o excesso de glândula que tem. Algumas vezes eu tenho que tirar uma rodela, como se fosse um biscoito mesmo, uma rodela, uma calha, ali ao redor da areola, de pele, não de areola, de pele. Daí, a partir dali, eu consigo diminuir o excesso de pele circunferencialmente a areola, para que fique com um contorno melhor, para que não fique com tanto excesso de pele depois que eu tiro o excesso de gordura, tá bom? Então, o último caso, que é aquele paciente que tem mama feminina. Nesses casos, a cirurgia se assemelha muito ou a mastopexia, né, que é aquela cirurgia com incisão em T, de cabeça para baixo, ou nas cirurgias que a gente utiliza nos pacientes transexuais, né? Tem a mama, que é tirar a mama, deixar tudo reto, então a gente faz em formato de sorriso, amputa o polo inferior inteiro, deixa em formato de sorriso e a areola a gente recorta e faz enxertia, tá? Mas isso, óbvio, depende do grau de ginecomastia que esse paciente tem. Acabou a cirurgia, o que eu vou fazer? Coloquei o curativo, aí eu coloco o dreno também, não esquecendo do dreno. Tá? Vai 2 drenos, na maioria das vezes, um de cada lado, é uma cordinha, um caninho, que a gente deixa uma ponta lá dentro, e a cordinha segue para a lateral, e na ponta tem um aparelho suctor, fica sugando, tá? Pressão negativa. E toda aquela secreção que fica sendo produzida do lado de dentro, fica indo para aquele aparelho suctor, para aquele coletor que está sugando o excesso de líquido, tanto de um lado quanto do outro, que é para não se acumular lá dentro, tá bom? Então, dreno, curativo, cinta. Você fica com a cinta, com o dreno com o curativo durante aproximadamente uma semana. Volta no consultório, a gente retira o dreno, retira os curativos, retira alguns pontinhos que porventura possam ter, né? Que na maioria das vezes a gente coloca tudo intradérmico, absorvível, e vê como é que tá, tira a fotografia, vai estar inchado, vai estar roxo, mas isso aí com o tempo vai diminuindo, tá bom? Então, como que é depois que eu tirei isso tudo e aí eu vou voltar para o trabalho? Calma, depois, óbvio, né? Depende do que você trabalha. Doutor, eu trabalho sentado no computador em home office. Aí você pode voltar no 3º dia, se estiver tudo bem, se não estiver sentindo dor. Tá lá, digitando tranquilamente, é bom que esparece a mente, tá bom? Eu tenho que pegar metrô, eu tenho que dirigir, aí geralmente eu oriento depois dos 10 dias, mas é claro, ainda vai com a cinta ainda não tá de lado não, tá bom? Exercícios físicos só libero depois de 30 dias, depois de um mês, e claro, você vai chegar na academia no 30º dia, levantando supino com 40 kg de cada lado? Não, vai ser devagar, vai ser levinho, vai pegando, vai tateando, consegui, posso aumentar, e vai indo, certo? É uma coisa gradual, uma coisa de cada vez. A cicatriz é uma coisa legal, principalmente dos pacientes com grau 1 e grau 2 que só fazem a retirada da glândula periareolar, ela fica escondida ali na região da areola, né? Geralmente a cicatriz ela fica um pouquinho mais escura e a areola por si só já é escura, então na maioria das vezes ela fica legal com o tempo, tá bom? Mas isso não quer dizer que você possa ir pra praia, ficar sem camisa, de papo pro ar, pegando aquele sol do meio-dia. Vai ficar feia, tá bom? Então tem que esperar um pouquinho, uns 6 meses aí para poder pegar sol, certo? Então é isso, galera. Eu acho que eu falei demais. Se eu falei de menos, me digam por aqui o que eu esqueci. Se ficou alguma questão não respondida, se tem alguma pergunta para fazer, pode mandar para as minhas redes sociais. Eu vou deixar meu Instagram aqui também, ou pode digitar aqui debaixo, que eu respondo, certo? E não esquecendo, me segue aqui, que eu vou tentar colocar toda semana um vídeo novo, um vídeo legal, juro, não vou jurar por nada, mas eu vou tentar, tá? E eu coloco o sininho também, que quando chegar um vídeo novo, vocês vão receber a notificação, tá certo? É isso aí, um abraço.